Cultural Banco do Brasil. O que é um centro cultural, você sabe? O que será que tem no centro cultural? Cultura? Como? Pintura, o que mais? Livros, tem livros, exposição de arte, tem teatro, tem cinema. Aqui acontecem várias coisas, mas hoje a gente vai ver uma exposição de arte. Vocês acham que é pintura? Esse quadro aqui é grande, né? Aqui vocês vão ver que a gente vai ver vários quadros grandões. Esses quadros ele fez no final da vida dele, quando ele já estava mais velhinho. Esse artista ele ia fazer, se ele tivesse vivo, 101 anos, depois de amanhã. Chama-se Iberê Camargo. A pintura de 1989. E ela se chama Ciclistas. Dá pra gente ver os ciclistas? Como é que eles estão aí? Andando de bicicleta, eles são felizes, estão tristes. E são várias cores diferentes, não são? Muita cor preta, não é? Mas sabe por que acontece isso? Porque ele vai fazendo várias camadas. Já fizeram isso? Começaram um desenho, foram puxando várias vezes, até que ficou meio escuro. Ele começa pelas cores clarinhas e depois vai preenchendo, vai ficando muito preto. Vamos ver aqui. Será que é um idoso? Tem uma coisa do lado dele, uma bengala. Então provavelmente ele é um idoso. O que mais tem aí nesse quadro? Bicicleta de novo. O que tem de parecido nesse? A bicicleta, o que mais? O preto escuro, não é? As cores escuras. A pessoa, não é? O vermelho também é parecido, não é? Essas pessoas não se parecem? São pessoas diferentes, será? São, né? Esse aqui usa bengala. Então vamos lá. Mais bicicleta. Por que será que usa tanta bicicleta, né? Já pintou várias bicicletas. Aqui a gente está vendo que tem branco, não tem? Mas o que tem aqui? Parece que ela tem marcas no rosto, não é? Por causa da tinta? Parece que ela tá de chapéu um pouco, né? Será que ela não é chapéu? Ela tá andando, ela tá feliz, ela tá triste, tá andando de bicicleta. Vocês estão vendo que tem umas pessoas sentadas? Sorrindo? Eles chamavam elas de idiotas. Engraçada, né? Sabe por que eles chamavam as pessoas assim? Porque elas estavam lá bem assim, ó, sem fazer nada. Paradas. Sentadas, né? Eles chamavam elas de idiotas como se elas fossem bobas, se tivessem sentadas. Mas tem gente que está andando de bicicleta, não é? Essas pessoas, elas estão se movimentando, não estão? Elas estão saindo de um lugar para o outro. Então, ele não chamava elas de idiotas, porque ele gostava da ideia da pessoa se movimentando. Por exemplo, uma pessoa que aceita tudo, que ela fala assim, não, tá tudo bem, mas tá tudo bem, será? E aí a pessoa está lá assim, toda feliz da vida, né? Aí essa pessoa que está falando, não, vamos mudar, né? As pessoas se parecem nesses quadros. Todo dia é falso e inútil. Estranho, né? Vamos ver o nome do quadro que a gente viu. Esses quadros têm as mesmas cores? Está vendo? As mesmas cores, não é? Eles aqui, esse que a gente viu ali. Porque é No Tempo. Esse quadro é de 92. Vamos ver o nome daquele que a gente fez. No Tempo. E aquele com o mesmo nome, Tudo Dia é Falso e Inútil. No Tempo, Tudo Dia é Falso e Inútil. E também é Tudo Dia é Falso e Inútil, só que esse aqui é o Tudo Dia é Falso e Inútil 3. Então eles têm uma sequência, são quadros que contam uma história. Esse aqui vem antes desse. Então vamos ver se a gente consegue entender a sequência. Olha só, como eles são? São parecidos, não são? Tem diferenças. E olha para esse lado aqui. De dia. É, de noite. Será que fica tanto tempo esquecido, né? Como é teu nome? O Samuel falou uma coisa importante pra gente. Olha só, ali tem uns prédios, né? Umas casas. E ali? Já será que você mesmo pessoa em lugares diferentes? Já são na mesma posição, né? No vento e na terra. Lembra do nosso primeiro ali? É o quê? No tempo, não é? E aqui é o quê? No vento e na terra. Cadê o vento? Aqui. E a terra? Ele aqui, não é? Então aqui no vento e na terra. Será que aquela ali é o mesmo nome? Vocês viram que tem muita tinta aqui? Tem uns lugares que tem pouca, não é?
Olha só, o céu acho que tem menos tinta, não é? O rosto, ele passou muito tempo pintando esse rosto. Ele pintava, aí ele raspava tudo de novo. Aí pintava de novo, aí botava mais tinta. Aí tirava a tinta e pintava de novo. Aí pintava, aí falava, deixa esse rosto não tá pronto. Então ia lá e botava mais tinta e pintava de novo. Por isso que a gente vê cores tão escuras. Uma cor estranha, né? O branco com o vermelho fica rosa, né? O cinza e o amarelo fica... O amarelo com o azul fica o quê? Verde, não é? Vermelho com azul preto. Vermelho com azul quase preto. Vermelho com azul dá um roxo, né? Preto dá preto? Eita, tem que fazer esse teste aí, né? Mas se você pega todas as cores, se você mistura elas, fica uma cor meio esquisita, meio escura, né? Então aqui não parece com essa cor? Não parece? Olha só, dá pra gente ver que tem um azul nessa cor aqui? Não conseguindo ver? Foi misturando com um monte de outras cores esse azul, não é? Até que chegou nessa cor aqui, olha, que é meio esquisita. Tá vendo essa cor todinha aqui? Que cores vocês acham que misturou aqui? Olha só, a gente consegue ver os traços, né? Vermelho a gente consegue ver, o roxo, o azul, não é? Branco aqui, olha o branco. Preto, não é? Então são várias cores que vão se misturando até chegar nessa cor aqui total, não é? Mas dá pra gente ver que tem uns tracinhos dessas cores ainda, tá? Então olha só, aqui é a mesma coisa. Aí ele vai fazendo isso, vai pintando o rosto várias vezes, até que chega uma hora que tem muita tinta, não é? Então ele vai raspando, vai tirando a tinta, vai colocando mais. Por isso que as pinturas dele tem muitas pinceladas, não tem? Vocês viram? Tem muitas, olha quantas vezes ele passou o pincel aqui. Não dá pra gente enxergar essas marquinhas? É porque ele passou o pincel várias vezes. Esse quadro se chama Tudo é Falso e Inútil 5. Olha quantos quadros tem, né, dessa história. Esse é o mesmo daquele, não é? Essa pessoa sem braço é um manequim. Aqueles de loja que você vai chamando nele. Isso aqui é um manequim. Que é um corpo igual de humano, não é? Mas é um humano? Não, né? É de plástico. Ele está representando um humano, não tá? Só que não é de verdade. Vocês viram que tem muita tinta aqui? E essa pessoa, ela vai chegar para aqui mais feliz. Ela tá feliz? Tá. Foi só um traçado, não é? Bem rapidinho, não é? Só para dizer que ela tá ali, não é isso? Bem rapidinho. Esse aqui é o primeiro que ele fez dessa série. Todo dia é falso e inútil. Então esse é o primeiro, aquele é o quinto, aquele é o terceiro, não é? E ali é o segundo, eu acho. Então começou por aqui. Cadê a bicicleta dela? Não tem, olha só aqui, sabe? Esse não tem, não é? Mas tem aqui uma coisa. Será que isso é o quê? Um copo? Sabe o que é isso? Essas coisas que estão em cima dessa mesa azul? É carretel. Já viram um carretel? Sim. Já? O que é um carretel? Quem sabe? Onde fica a linha, não é? Para costurar? Você põe na máquina, não é? Um carretel de linha, não é isso? Ele pintava muito carretel. Muito. A vida inteira dele ele pintava os carretéis. Esse quadro se chama As Idiotas. Mais jovem? Parece um pouco, não é? Olha só, parece que já vai se cansar. E olha como é que tá a cabeça dela abaixada, não é? Como se tivesse já cansado assim, né? E é o Movimento na Terra 1. E esse aqui é o Movimento na Terra 2. Então aqui é como se fosse a continuação daquele ali, não é? É uma série. Agora a gente vai ver pinturas muito diferentes dessa aqui. Aqui são algumas pinturas menores que ele foi fazendo até chegar naquelas ali que a gente viu que são algumas. Mas estão vendo que parece que ele pintou de branco essa parte? É branco, será? Parece branco, não parece? Mas sabe como que ele fez isso? Ele raspou a tinta. Sabe quando você pega um palitinho e aí você pintou assim em cima e aí você vai tirando com o palito? Ele fez isso. Ele pegou alguma coisa aqui e foi tirando a tinta para fazer esse branco. Não tem branco aqui, ele não
fez isso com branco. O que será que tem naquele quadro? Carretel. Tudo que tem aqui é carretel. Olha só aqui. Carretel, não é? Aqui também é carretel. É diferente do outro? Sim, né? Ele passou tantos anos pintando carretel que ele foi mudando o carretel. Ele começou por aquele quadro. Vamos ver se tem um pouco. Ele começou pintando esses carretéis em cima da mesa. Ele ia montando o carretel um em cima do outro e começou a pintar isso aqui, desse jeito. Depois de um tempo, ele foi tirando a mesa. Aí ele começou a pintar os carretéis soltos. Estão vendo que eles estão soltos? Sim. Parece que eles estão voando, né? Parece uma volantinha. Teve um problema chamado hérnia de disco. Hérnia de disco é um problema. Eu acho que na bacia. Aí quando ele teve esse problema, ele teve que ficar em casa sempre. Ele falou, vai, então eu vou ter que escolher algum objeto para pintar. A mãe que costurava muito. Quando ele era criança ainda, ele brincava com os carretéis. Vocês viram o quanto tinta tem? Deixa eu olhar aqui de baixo. A gente consegue ver, vocês não conseguem? Naqueles quadros que a gente viu, ele pegava a tinta, raspava a tinta e colocava a tinta de novo, raspava a tinta, não é? Aqui, só foi colocando tinta. Até que pegou esse monte de tinta. Se você olhar no carretel de cima, como é que ele fica? Ele fica redondo, não é? Ele fica uma bola. Estão vendo que tem umas bolas aí, às vezes? Se vocês, por exemplo, desenhar um carretel várias vezes, um em cima do outro, como é que ia ficar? Assim. Então aqui aconteceu isso. Foi pintando um em cima do outro, um em cima do outro. Se a gente botar a cabeça um pouquinho assim de lado no quadro, a gente vê que tem muita tinta aqui. Olha isso aqui. Dá pra ver de longe. Como ele chamou esse quadro? Ele chamou esse quadro de desenvolvimento da forma. O que é forma? É tipo um contorno mais de alguma coisa, por exemplo, um triângulo. Ou então forma de quadrado. E é como se a forma fosse se desenvolvendo. Ele pegou o carretel, aí vai mudando o carretel de lado, até que ele vai conseguindo desenvolver uma forma. Embaixo de tudo isso aqui tem vários carretéis, vários estudos desse carretel. Então só raspar. Só raspar o que você acha, né? Lá embaixo agora a gente vai ver algumas gravuras. Você sabe o que é gravura? Gravura é quando você pega, por exemplo, como ele faz, ele pegava um metal, cobre, uma placa de cobre, aí ele raspava essa placa, não é? Uma ponta bem fina, ia raspando de qualquer pouquinho, até que ele conseguia um desenho, aí ele pegava uma tinta, passava em cima e botava no papel. Quando ele vai fazer uma pintura, primeiro ele fala, vamos pensar como a gente vai pôr cada carretel. Vocês já ouviram falar na palavra composição? Por exemplo, se a gente pega um círculo, um triângulo, um quadrado, né, um losango, e a gente vai ajeitar eles de uma forma que eles fiquem bonitos, né, juntos. É o cobre que eu falei, lembra que eu falei? Então ele pega uma tinta e aí ele pinta essas gravuras. E o papel também, qualquer papel. Quais são os nomes dessas gravuras? Carretéis com linha, formação de carretéis. Isso é tão louco, faz tantas coisas diferentes. Aqui ele começou a desenhar aqueles que a gente viu na nossa galeria, que eram o quê? As pessoas sentadas, quadros grandes, quadros pequenos. A gente viu de tudo hoje também. Lembra que a gente viu quadros parecidos lá em cima? Vocês viram que nenhum quadro lá em cima tinha um rosto de alguém? Mas vocês lembram aqueles primeiros que a gente viu que tinham pessoas com as bicicletas? Lá em cima ele não mostrou ninguém. Ele não viu ninguém, ficou lá e não quis pintar ninguém. Mas aí teve um momento em que ele começou a desenhar pessoas. Foi quando ele mostrou aquelas bicicletas pra gente. Pessoas sentadas. E é um autorretrato dele. Sabem o que é um autorretrato? Vocês sabem o que, por exemplo, é uma selfie? Sim. Que é a foto de você mesmo, não é? O autorretrato é a mesma coisa. Quando a gente se pinta ou se desenha. Olha o tanto de tinta, gente. Vocês viram? Como os que a gente viu, né? Antes dele botar as outras tintas, tem muito branco, não tem? Aí ele vai cobrindo essa tinta branca.
Aí ele desenha em cima, aí desenha de novo, aí cobre de novo, aí desenha de novo. Por isso que aquele rosto que a gente viu lá na outra galeria estava tão riscado, não é? Que ele vai refazendo, 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 até chegar no que ele quer. Essa exposição é muito diferente da que a gente estava vendo, não é? É parecido as pinturas? Não, né? O que essa pintura parece? É uma fazenda, não é? Parece uma fazenda, né? Um lugar assim, numa cidade pequena, não parece? Você já foi numa fazenda? Você já matou galinha? Não? Você já? Como é que você fez? Ele dava o pescoço, botava esse transeiro. Então aqui do lado, a mulher está segurando uma galinha. Ela é a tia desse pintor. Ele se chama Fábio Baroni. Ele já morou em um lugar chamado Uberaba. Fica, sabe onde? Em Minas. Vocês conhecem já Minas Gerais? Sim. Tem um monte de cidade pequena, não tem? Tem umas cidades grandes, né? Como Belo Horizonte. Mas, por exemplo, Uberaba é uma cidade pequena. Geralmente, numa cidade pequena tem uma praça, não é? Onde tem a igreja. Ele nasceu em Minas, mas ele se mudou de Minas. E aí ele começou a lembrar de como era Minas. Parece que é aqui, não é? Parece foto isso aqui? Parece um pouco, não parece? Aqui, se fosse uma foto, a gente ia conseguir ver o fundo das árvores. Mas não é uma foto, não é? Ele pintou. Então ele começou a deixar o fundo mais embaçado e o rosto. Dá pra gente ver todos os detalhes do rosto, não dá? Então ele escolhe aquilo que ele quer mostrar mesmo, todos os detalhes. Aquilo que ele já não precisa mostrar muito, ele só deixa assim, como ele deixou as árvores, né? A gente sabe que é uma árvore, mas a gente não precisa ver todos os detalhes dela. Vamos tentar entender o que aconteceu. Será que ele fez sonho? Esse moço aqui, Ele estava assim. ele estava resolvendo alguma coisa, ele não estava? Será que é? Aí ele foi fazer xixi ali, não foi? E aí o que aconteceu com ele depois? Foi? Sabe qual que é o nome desse quadro? Vazou na braquiara. Você sabe o que é braquiara? Braquiara é essa meia que está aqui hoje. Será que aconteceu a mesma coisa desse menino? Aí sabe quando chegou? As meninas chegaram lá e pegaram no fardo, não foi? Engraçado? Ou então ele pintou ela duas vezes, não foi? Pintou ela uma vez aqui e ele pintou ela de novo. Pode ser, né? Vocês já de repente olharam assim, vocês estavam caminhando, olhando para o lado e viram uma cena assim engraçada? E é a mesma coisa, ele pegou um momento certinho assim, ó, dessas pessoas estarem desse jeito. E ele pintou esse exato momento. Assim como ali, ó, vocês viram aquele menino, aquele outro quadro? Tem umas crianças, não é? E o que é ali também? É uma feira, não é? Essas são coisas normais da nossa vida? Feira, o bar. Antigamente, eles só pintavam cenas bem bonitas, bem históricas. Só pintavam cenas bem importantes. Se alguém pintasse uma cena como essa aqui, ó, que embora ele fez, se pintasse uma cena tão boa como essa, né, na nossa cabeça, tão simples, aí as pessoas iam falar, o que você vai gostar? Você está pintando isso aqui. Mas isso aqui é o que a gente viu. E ele falou, eu vou pintar isso porque é isso aqui que eu vejo. Sabe quem é essa pessoa mais nova? É o Fábio Baroni, o pintor. Ele tem essas três pessoas. Tá vendo esse aqui? Essa pessoa de chapéu grandão aqui? Essa pessoa é um tio dele também, que mora lá em Minas. Ele só chama as pessoas desse jeito, como tá ali. Tá doido, tá doidinho, tá doidão. Quando a pessoa é muito nova, ele chama de tá doidinho. Quando a pessoa é muito mais velha, ele chama de tá doidão. Mas quando a pessoa é mais ou menos, ele fala que tá doido. Engraçado, né? Como se a pessoa fosse envelhecendo e fosse ficando o quê? Mais doida, né? Já vi tanta coisa. Você vai fazer muitas coisas doidas que não dá nem pra ninguém entender. E as letras dele é meio embaraçadas, dá nem pra ler. Gostei.